Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Hoje Levítico capítulo 11, parte 4, episódio número 395, quinta temporada, livro de Levítico, capítulo por capítulo, estudo sequencial da Bíblia, disponível para você aí gratuitamente em áudio. Já tem o livro de Êxodo, o livro de Gênesis, o livro de João, o livro de Lucas, e agora a gente está em Levítico. Tudo aí disponível para você em vários reprodutores de podcast, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, tem Deezer, muitos reprodutores aí, bastante mesmo, você encontra aí digitando na internet e no Google, Entendes o que estás lendo podcast, você encontra um monte de caminhos, tá bom? Vamos concluir hoje esse capítulo 11. Versículo 44 desse capítulo 11, espero que você tenha um tempinho para ler. Diz assim, ó: Vós, portanto, vos santificareis. O pensamento raiz da santidade é a separação. Um homem, ele se santifica quando ele se separa daquilo que é mau e impuro, assim como a nação ou a família. E essas leis, elas estritas sobre o puro e o impuro, tinham referências importantes aqui para o povo de Israel. Representava uma separação nacional, né? Uma separação dessa nação. Deus propôs estabelecer uma nação santa. Entenda santo como separado, tá? Povo diferente. Então Deus, ele planeja por vários métodos separar para si um povo livre da idolatria e da imoralidade de todos aqueles outros povos que conviviam ali. Ele, portanto, ele decidiu separar Israel das relações internacionais, sim. O povo de Deus não deveria ter nenhuma relação social externa. Não poderia se casar com ninguém das nações vizinhas, por exemplo. E na Bíblia a gente vê muito descumprimento disso, né? Como Salomão, por exemplo, que casou com várias outras princesas de outras nações, fazendo pactos de paz. Uma hora a gente estuda esse pedacinho. Portanto, ao lado de obstáculos geográficos e proibições, meus queridos, Deus interpôs também uma dieta alimentar precisa, separada. Isso vai criar uma forte barreira entre o seu povo e todos os outros. Por quê? Porque as leis da alimentação, elas nos afetam poderosamente em nossas relações sociais. Não se sentamos à mesa com gente que come algo diferente de nós. Normalmente não. A livre relação é impossível sem hospitalidade. E a hospitalidade é impossível onde há muita distinção quanto a comida, bebida. Mas quando elas são sagradas, obrigatórias, numerosas, um hebreu, ele não podia sentar-se à mesa de um egípcio ou de um árabe sem ofender aquele anfitrião e também ofender e pecar contra Deus. Entenda. Além disso, essas distinções aqui do povo de Israel geraria e fomentaria sentimentos de aversão moral em relação àqueles que não as observassem. E isso seria mais um forte cerco ajudando a manter a separação. Veja que isso causou muita perseguição aos judeus em vários lugares onde eles estavam. Essa diferença com que eles viviam. Eles eram um povo diferente. Isso incomodava muita gente. Mas lá, aqui no comecinho, os judeus, eles podem ter levado isso muito além da intenção original do legislador divino. Um longo intervalo para o fim supremo de manter Israel separado e puro.
Deus, em sua providência, ele dividiu a raça humana em nações, separando mares, montanhas. E há muitas vantagens óbvias nisso, e torna possível o governo e, portanto, a ordem, a segurança. Torna possível a influência nacional para o bem. Quanto benefício e bênção para a Europa, o mundo, surgiram e surgirão do fato de que aquele que é o Senhor do mar e da rocha abriu um canal, o encheu com as águas divisórias entre continente e continentes. Havia uma separação familiar. Deus estabelece o solitário em família. O salmista no Salmo 68:6 diz: mas assim ele não apenas torna o solitário social e alegre, ele separa um pequeno grupo de almas de todos os outros. A família une seus membros em uma comunhão também. Mas também divide a nação em círculos separados. É uma cerca que fecha tanto para fora quanto para dentro. Deus deseja quão separada a nação deve ser. O pai humano determina o quão separada a família deve ser. Cada alma individual, ela deve decidir o quão separado ele e a sua vida serão. Há um mundo corrompido e manchado pelo pecado que nos envolve, meus queridos ouvintes que sempre está conosco aí. Devemos escolher por nós mesmos. Até que ponto entraremos nele? Quão livre será nossa relação com ele? Existem, no entanto, alguns princípios gerais. Devemos impor algumas restrições a nós mesmos. Devemos traçar algumas linhas de limitação. Devemos santificar, separar a nós mesmos. Nós devemos se abster de associação familiar e aberta com aqueles que rejeitam a Deus. Pois essa familiaridade, por essa familiaridade nós devemos nos identificar com seus princípios e tolerar os seus maus caminhos. A altura do caráter humano, ela depende da natureza dos motivos pelos quais os homens se deixam governar. Todos somos movidos por uma grande variedade de motivos. Somos afetados por muitas considerações em nossa escolha do melhor caminho, os motivos corretos que nos movem. Alguns são muito mais elevados do que outros. O dever é uma das mais elevadas de todas as considerações, se não positivamente, a mais elevada. O nosso dever de obedecer a Deus quando Ele diz você deve é claramente o mais alto de todos os deveres. Sereis santos porque eu sou santo. Ele é o Santo de Israel, o Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos. Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Se houvesse algo que desejássemos reter daquele que é nosso Deus, o Deus de quem viemos, a quem pertencemos, diante de quem estamos, ainda não pode haver nada que reteremos daquele que é o nosso Redentor, que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quais eram os requisitos ali da santidade? Versículo 45 do capítulo 11. Quando após a consagração de Arão, ele é instruído separadamente, ali em conjunto com Moisés, o legislador e o sacerdote juntos, agindo em harmonia sob uma teocracia, um governo divino, as leis de Deus como estatutos daquela nação que estava sendo constituída. A santificação exigida do povo de Deus é uma consequência necessária de seu caráter e da relação que mantém com ele. O que o mestre ama, o servo deve amar. O que o rei é e será o que o rei é, será o que os seus súditos vão se tornar. Para ser imaculado, livre de mácula, essa é sua prerrogativa e o separa de todos os outros deuses ídolos.
A santidade não é tanto um atributo especial quanto a pureza que tudo abrange, a nuvem brilhante que investe suas excelências com um esplendor imaculado. O mal foge de sua presença, a menos que, portanto, seu povo manifeste essa separação da impureza. Como pode se deliciar com eles e abençoá-los? A menos que reflitam algo de sua imagem, como ele pode reconhecê-los como seus filhos? Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele se declara Jeová, o Criador dos israelitas da terra do Egito, a fim de ser para eles um Deus, Elohim. Esse mesmo desígnio é expresso lá em Levítico, capítulo 20, versículo 26. Eu, Senhor, sou santo e separei-vos de outras pessoas para que sejais meus. Com que propósito foi quebrado o jugo do Egito pecaminoso e idólatra? Se Israel permanecesse impuro e profano, a intenção de Jeová seria frustrada. Uma linha de argumentação semelhante é seguida lá no Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 19, onde o preceito do texto é aplicado por referência ao custo da redenção, assim, não coisas corruptíveis, mas o precioso sangue de Cristo sendo o preço do nosso resgate. Tomamos a graça de Deus e o dom de seu Filho sem efeito se continuamos nos pecados anteriores. Essa mesma libertação ela é invocada como uma reivindicação da gratidão e obediência de seu povo. A própria bondade de Jeová em emancipar a nação e guiá-la pelo deserto, ela constitui uma razão válida para se abster de tudo que Deus proibiu. O amor de Cristo não nos obrigará a viver para Ele, reconhecendo que doravante não somos mais nossos. A conduta motivada por tais motivos não é servidão. Está de acordo com os ditames da razão, da consciência e da emoção, meus queridos. Comparado com a escravidão da qual Cristo nos liberta, seu jugo é suave e seu fardo realmente leve. Alguns animais deveriam ser considerados totalmente impróprios para alimentação, outros impuros sob certas condições. Não cabia a esses professores fazer as distinções, mas explicá-las e aplicá-las. Adotou-se a classificação popular. Seria a única inteligível para aquele povo. Mesmo em coisas triviais, o povo de Deus deve ser distinguido dos outros. Essas distinções elas não eram simplesmente arbitrárias. Dependiam de considerações sanitárias, éticas, instintivas. Gratos pelo alívio que o Evangelho nos proporciona, meus queridos, dessas pesadas cerimoniais aqui, cerimônias da lei. Sabendo que toda criatura de Deus é boa. Ainda temos que fazer tudo, quer comamos ou bebamos, para a glória de Deus. Seus dons devem ser recebidos com ações de graças, santificados pela palavra de Deus, pela oração. Não estamos sujeitos a ordenanças que perecem com o uso, mas devemos colocar a nossa afeição nas coisas do alto, mortificar nossos membros que estão na terra, observâncias que a maioria da humanidade não pratica. A linha de divisão entre as coisas puras e as impuras é claramente marcada se aplicarmos nossos olhos para examiná-la. Quão vexatório para o israelita ser obrigado a destruir um vaso porque ele está contaminado, versículo 33, ou um forno de barro, versículo 35, ou alguma semente umedecida, versículo 38. Meus queridos, muitos gostam de uma religião que não lhes custe nada, que não se preocupa com nada. Tocar em um animal morto exigia ablução, lavagem das roupas, e o vaso que fosse acidentalmente tornado impuro poderia ser bem lavado, e tanto o homem quanto o utensílio permaneciam cerimonialmente impuros até a noite daquele dia. A qualquer momento,
Um israelita pode ser compelido a reparar as incursões da contaminação. Era necessária cautela constante para se abster de incorrer em manchas desnecessariamente. A santidade que Deus deseja é um trabalho para toda a vida. E é melhor que os amantes do caso não o empreendam. Ser como aquele que era santo, imaculado, separado dos pecadores, é tomar uma cruz e negar a si mesmo. Vigiar e orar incessantemente deve ser o nosso lema. Graças a Ele que abriu uma fonte para o pecador e para a impureza, onde em todas as estações nós podemos nos banhar e sair limpos, claros como a neve. Assim nós mostraremos os louvores daquele que nos chamou. Aprendamos a acolher a oportunidade de testemunhar o nosso amor àquele que se entregou por nós. Limpo, impuro, a abolição da lei, o fato de que essa lei levítica ela foi anulada pela palavra de nosso Senhor, lá em Marcos capítulo 7, versículo 15. Não é o que entra pelo corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Especialmente quando Jesus falou, vocês também ainda não entendem. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los. O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, ele declarou que todo tipo de comida era aceitável. Marcos capítulo 7, versículo 18 a 19. Que lições morais, espirituais deveriam ser transmitidas por essas injunções e pelos hábitos de pensamento e ação que eles criaram, foram aprendidas. A lição rudimentar não é mais necessária. Devemos entender ou ser capazes de aprender de outras maneiras o que Deus quer dizer com santidade. Quão odioso é o pecado à sua vista, quão prevalente é, quão multifacetado em suas formas e cores, quão diligentemente deve ser evitado. A lei tratava a raça como se estivesse em sua infância religiosa. O evangelho, como se tivesse atingido a maturidade. Lembra lá o livro de Gálatas que nos ensina muito sobre isso? Que Cristo nosso Senhor confia em nós para agir com sabedoria e fidelidade. Devemos honrar essa confiança divina em nós. Faremos isso por um estudo diligente do que é realmente saudável e doador de saúde, moderado e moderação no uso do que Deus tem dispensado de bom para alimentação. Tanta coisa boa, né? Então, que você possa ter entendido esse capítulo 11, como o Evangelho vai mudando a nossa relação com a lei, mas como os princípios eles permanecem, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio, capítulo 12, se eu não me engano vai ter só 2 episódios, é um capítulo um pouquinho mais curto, 1 e 2, a gente se vê lá, se Deus quiser e nos ajudar. Um abraço, até mais, Deus abençoe, tchau, tchau.